Boa noite. É com alegria que mais uma vez começamos esta live da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando o Evangelho de João e estamos aprendendo a conhecer a, a mensagem deste Evangelho. E nós louvamos a Deus e agradecemos porque João é o apóstolo do amor. E ele vem apresentando as características de intimidade que ele tinha com Jesus Cristo, e todo este ensinamento vai trabalhando em nossas vidas e vai frutificando. Então, eu quero lhe convidar a estar lendo os textos antecipadamente. Nós estudamos hoje na lição 4, o capítulo 4 e 5. Na próxima lição, vamos estudar os capítulos 6 e 7. Então, você pode ir lendo esses capítulos e assim você vai poder estar ciente do texto que nós vamos estar trabalhando. E hoje o título do nosso estudo é A Missão de Cristo. Eu queria trabalhar com você sobre o propósito. Você é chamado numa empresa. E quando você é chamado numa empresa, ele pergunta para você sobre como que você conheceu a empresa, o que que você conhece dela. E se você chegar para lá: "Eu não conheço nada, caí de paraquedas aqui, eu estava passando pela porta, vi uma plaquinha e entrei", né. Provavelmente você não vai ser, chamado para trabalhar nesta empresa, né. Eu estava, assistindo um filme e um rapaz que foi cuidar de um senhor muito rico, que tinha paralisia. Ele não mexia as pernas, nem nada, não podia ter nenhum outro tipo de movimento, né. E uma coisa interessante, ele chegou lá e disse: "Eu não tenho experiência", e o rapaz, o senhor, se encantou com ele. E eles foram se tornando grandes amigos, no decorrer desse filme, do decorrer do cuidado que ele tinha para com este homem. Mas chegou num determinado momento, ele quis sair e procurar um outro trabalho, já que ele já teria agora aquele seguro-desemprego, né. E ele então saiu e foi, trabalhar, foi fazer entrevista em uma empresa. E aí ele olhou para um quadro que era o norte da empresa. E ele então diz: "Vocês pensam, desta maneira, nesta filosofia?" Porque ele escreveu aquilo outro, escreveu aquilo outro. Ele é um dos pensadores que eu gosto muito. Só porque ele estava inteirado sobre aquele aquela quadro que estava ali na frente da recrutadora, quer dizer, atrás dela, na frente dele, ele acabou sendo contratado para trabalhar na empresa. E e aí perguntaram para ele: "Como você conseguiu o trabalho?" "Eu consegui o trabalho porque eles tinham um quadro exatamente da pessoa que eu mais admiro na vida", né. E isto é importante. Então, Jesus vem trabalhar conosco e vai mostrar para nós a missão que ele veio cumprir aqui na terra. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente que Jesus vai realizar nessa lição vários milagres, e quando ele vai realizar esses vários milagres, ele vai realizar por alguns objetivos. E esses objetivos nós vamos estar abordando na lição que vamos estudar hoje. Vamos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria e entendimento na Sua palavra? Ó Pai, fala a cada um de nós e fala a todos aqueles que vão acessar essa aula em qualquer momento, qualquer dia da semana, que o Senhor possa abençoá-los e a tua palavra possa frutificar em suas vidas.
e que verdadeiramente eles possam crescer, honrar, exaltar e glorificar o teu santo nome. Guarda-os na tua presença e esteja nos abençoando e dirigindo nossas vidas. É o que eu suplico em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ah, o texto áudio desta lição está em João, capítulo 4, versículo 13 e 14, e vai dizer assim. Presta bastante atenção sobre isso. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele está usando algo físico, ele está na beirada de um poço, e ele vai pedir esta água, e, e aí ele fala sobre algo que a samaritana desconhecia por completo. Muitas vezes nós temos que entender, e ao ler o texto, e temos que perguntar o que Jesus quis dizer a essa mulher. Será que ele estava dizendo literalmente isto? Eu não encontrei ainda nenhuma pessoa que, tendo sido salva, começa a jorrar água por sua boca. Nunca vi. Então, Jesus não está falando algo físico, ele está falando algo espiritual. E isso é muito importante termos em mente que ele está falando sobre que tudo que você vai fazer a partir do momento que você encontra com Cristo, todas as suas ações serão para glorificar a Deus. E todas estas obras vão te acompanhar. Por isso que ele diz, jorra para a vida eterna. Para e pensa sobre isto. Lá no céu, nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam e roubam. Tudo que você está fazendo para glorificar a Deus estará diante de ti no dia que o Senhor te chamar. E aí ele vai dizer algo maravilhoso para todos nós. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. É maravilhoso sabermos que nenhum trabalho que é feito para o Senhor é vão. E isto é abençoador. É interessante que a gente faz a maioria das coisas que a gente diz, puxa vida, não me reconhecem. E isso é uma verdade. Eles podem reconhecer por palavras, mas não reconhecem por salário. Eles podem reconhecer por ações, mas não te promovem. Então, tudo isso você vai perceber a cada instante que isto vai o tempo todo gerando frustração para você. Então, vamos ver isto. Os objetivos gerais é compreender que Jesus foi enviado por Deus para cumprir sua missão salvadora. Compreender que Jesus viveu intensamente todos os momentos de sua vida ministerial, entregando-se totalmente à vontade do Pai, a fim de cumprir integralmente sua missão. Isto é algo tão maravilhoso quando nós nos colocamos diante de Deus, pronto para vivermos desta maneira, pronto para fazermos aquilo que Deus espera de nós. Então, o meu desejo é que você se coloque diante de Deus e vá o tempo todo trabalhando de tal forma que o nome de Deus possa ser engrandecido. O objetivo específico é descrever o significado da missão de Jesus. Se alguém chegasse para você e perguntasse por que Jesus veio, qual era a missão dele, você, de bate-pronto, conseguiria responder? Você conseguiria dizer aquilo que Jesus veio fazer, qual era o norte dele,
o que ele mais buscava fazer para glorificar o nome do Pai. E aí, então, nós estaríamos, então, divulgando a mensagem de Cristo para nós. Vou pedir a um dos alunos que abram em João, no capítulo 4, versículos de 5 a 15. Pode ler, por favor. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras de Jacó dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, que quem lhe está pedindo água, você teria pedido ele, você teria pedido e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem der de beber, quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me desta água, para que não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Muito bem. Pastor, o seu microfone está dando aquela reverberação, tá? Ok. Então, deixa eu só mudar aqui para poder trabalhar com ele, com o desligar depois. Muito bem. Jesus está ali sentado no poço, não descansando, porque o poço ficava numa área descoberta. Ele está ali e aproxima-se esta mulher. Mostra-se agora um paradigma. Jesus veio para o que era seus, mas todos pertencem ao Senhor. Senão a salvação não teria chegado até nós. Então é muito importante você entender que quando Jesus chega à samaritana, ele quebra esse paradigma, dizendo: a mensagem de Deus é uma mensagem que é para se espalhar para o mundo inteiro. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Por isso Deus fala conosco, fale a tempo e fora de tempo. Anuncie a palavra de uma forma que esta mensagem ecoe em todas as vidas, em todos os corações e que faça a diferença na vida deles. Se nós tivermos isto em mente, Jesus usa um momento para apresentar algo completamente desconhecido àquela mulher. Então é muito importante a gente aproveitar as oportunidades. E Jesus senta ali na beira do poço e chega essa mulher para tirar água. E Jesus diz: dê-me um pouco de água. A indignação da mulher é: ora, vocês não falam nem com a gente e agora quer que eu dê água para você? Não, problema seu. Você não fala comigo, eu não quero nem falar com você. E você agora está na minha cidade. E ela não pensa nada disso, ela só diz: o senhor está ciente do que o senhor está fazendo? E isso é impressionante. O Senhor sempre está ciente. E a minha pergunta: você está
consciente de que você é atalaia de Deus, que você é embaixador de Deus e que você é aquele que proclama a mensagem de Deus a tempo e fora de tempo? E então Jesus agora diz o que é que ele pode fazer para toda a humanidade. Quem se aproximar de Jesus, pedindo a água a Jesus, ele dará esta água e nós não teremos mais sequidão espiritual. Há tantas pessoas sofrendo no mundo, há tantas pessoas desesperadas a ponto de tirarem as suas vidas, porque não encontram alento, não encontram conforto, não encontram a mão e ombro amigo. É muito importante que nós tenhamos em mente que o Senhor está propondo para nós termos esta ação continuamente para que a gente alcance o maior número de pessoas. Então, ele simplesmente diz a esta mulher: se você soubesse o dom de Deus, o dom de Deus estava do lado dela. Jesus era o Deus encarnado. E Jesus simplesmente estava diante dela e ela, sem compreender quem é que estava ali, ele diz: eu te daria esta água espiritual e você nunca mais teria sede espiritual. Então, pense nisso. Ela continua sem entender a mensagem, e aí no final do versículo 15 ela está dizendo assim: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus em nenhum momento disse sobre: olha, nós vamos fazer uma água encanada até sua casa e aí basta você abrir a torneira e a água vai cair na pia. Jesus nunca estava falando sobre isso. Nem havia essa água naquele tempo. Então, é muito importante você ter em mente que o que está sendo proposto para essa mulher é algo que ela possa entender, mas Jesus continua a se revelar. E aí ele diz: vá e chame seu marido, no versículo 16. E ela diz: não tenho marido. Jesus: você falou corretamente dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5. E quem agora vive com você não é o seu marido. O texto segue, e por esta revelação, ela começa a perceber que ela está falando com uma pessoa que é profeta. E porque ela está falando com essa pessoa que é profeta, ela então começa a ter atitudes de mudar o foco. Não é mais a água, não é mais o poço. E Jesus agora aprofunda essa conversa. Jesus declarou no versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Querido, Jesus já está anunciando
o que será o tempo da graça. O tempo da graça cessa os sacrifícios. O tempo da graça passa a ser agora um relacionamento do homem com Deus, aonde ele se torna sacerdote dele mesmo diante do Pai, aonde agora não importa em que lugar que ele esteja, ele volta o seu pensamento para Deus e Deus fala com ele e ele escuta a voz de Deus e segue os ensinamentos de Deus no dia a dia e na vida. Então é muito importante que você precise entender, Deus é espírito. Não há uma imagem. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A minha pergunta é que quando você vai à igreja, você tem consciência de que o ir à igreja é eu vou prestar um culto, eu vou agradar o meu Deus, eu vou servir os meus irmãos, eu vou sair de lá completamente abençoado, porque minha vida abençoou a minha igreja e abençoou as pessoas que ali estão. Nós temos tido o privilégio de ter sempre, dominicalmente, visitantes. E uma das coisas que a gente tem escutado dos visitantes é que a nossa igreja é muito carinhosa. Ela é muito receptiva. Mas este é o objetivo. A igreja é a nossa casa. Quando chega alguém em casa, a gente não fala assim, senta aí. E deixa ele sentado na sala, vai para a cozinha e fica fazendo as coisas que você está fazendo, não fala com ele, e depois até logo, vai embora. Não é assim que você trata uma visita. E como poderia ser diferente? Alguns visitantes têm dito que foram em outras igrejas, que eles entraram e saíram sem ninguém falar com eles. Mas se nós estamos ali para adorar, nós estamos ali na principal mensagem. Dizer que Deus ama todas as pessoas. E eu amo essas pessoas também. E se eu amo, eu vou demonstrar o meu amor. Então é muito importante isto. Eu participei certa vez de uma igreja que a primeira vez que eu disse na ceia, agora saia do seu banco e vão e deem um abraço aos seus irmãos. Oi? Saiam dos seus bancos e vão dar um abraço a todos os seus irmãos. Queridos, eu estou falando do que você deve fazer agora. Por favor, façam isso agora. Aí, finalmente, todo mundo começou a sair e se cumprimentar. Por quê? A igreja sabia ou tinha na sua mente que não se anda, não se movimenta dentro da igreja, não fica fazendo conversas dentro da igreja paralelas. Na outra celebração da ceia, no mês seguinte, eu falei: agora é aquele momento gostoso de você saudar o seu irmão e dizer como é bom celebrar a Deus contigo. Aí todo mundo já saiu de imediato e foi fazer isso, porque isso foi abençoador para a vida deles. Mas a igreja tem que entender isso. A igreja precisa perceber que ela está ali porque ela é um corpo, um só corpo. E por ser esse corpo, ele tem que interagir o tempo todo. A palavra de Deus começa a dizer que muitas vezes nós temos previsão para tantas coisas, mas nós não conseguimos atentar para o fruto. E nós vamos ver agora o texto de João, capítulo 4, de 35 a 39. Por favor, leia.
Vocês não dizem: daqui a quantos meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Aqui tem uma situação de calendário, mas não tem nenhuma previsão sobre a incidência do clima sobre a planta. E para eles, daqui a quatro meses, eles vão colher. Se de fato eles esperassem 4 meses, sabe o que teria acontecido? O fruto todo teria caído e apodrecido. Mas o agricultor, ele não sai para tirar férias depois que plantou. Ele está acompanhando a sua plantação todo dia. Ele está tirando as ervas daninhas, ele está espantando os bichos que entram e destroem a sua plantação. Ele está fazendo várias coisas no objetivo de tentar ter os frutos ali na frente. E aí o que ele faz? Ele olha para a sua planta e vê como estão os seus grãos, como estão os seus frutos. E Jesus está dizendo: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Vão e colham. Posso fazer uma pergunta? Jesus realmente está falando de plantação? Não, Jesus não está falando de plantação. Jesus está falando, os seus amigos, eles estão sofrendo sem me conhecerem. Os seus amigos estão passando necessidade porque ninguém se aproximou para suprir essas necessidades. Vejam que eles estão ávidos de conhecer a minha mensagem. Vão até eles e anunciem que o Senhor chegou até a vida deles. E que agora eles terão a presença do Deus vivo no caminhar da vida deles. E esse Deus é que nos coloca em pé, esse Deus é que nos supre, esse Deus é que nos dá as suas bênçãos diárias sobre o nosso viver. Esse Deus até derrama as suas bênçãos enquanto nós dormimos. Por isto, vão até eles já estão prontos para ouvir essa mensagem. Mas é interessante, algum tempo atrás foi feita uma pesquisa. Não vale contar sobre mim, sobre a Emilce e sobre o Cristiano. Porque a pesquisa disse que uma pessoa, para ter um encontro com Cristo, precisava ouvir pelo menos 27 vezes de pessoas diferentes a mensagem de Jesus. Eu nasci na igreja e vim aceitar Jesus com 10 anos. Então, eu vim à igreja e aceitei Jesus com 10 anos. Sabe o que aconteceu? Eu passei pelo berçário, eu passei pelas classes todas intermediárias, até chegar a junior. E ali eu tive um encontro com Cristo. Se
contasse o meu tempo de vida e tanto de mensagens que eu ouvi, sem dúvida seria muito mais de 27. Mas ele está falando sobre pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E esta, infelizmente, é a grande maioria das pessoas. Por isso eu queria que você tivesse em mente esta situação. Muitas pessoas vieram até o seu amigo falando sobre Cristo, até que agora você fale e ele tem um encontro com Jesus. Então, não comece a se gabar dizendo: puxa, toda hora que eu abro a boca e falo sobre isso, sobre Jesus, as pessoas aceitam Jesus Cristo. É que este campo vem sendo cultivado o tempo todo para que possa nascer um fruto viçoso. Quem faz nascer, quem faz crescer, quem faz frutificar é o Senhor. Nós somos instrumentos na mão de Deus e Ele faz a obra através de nós. Então pense nisto. Por isso ele vai dizer: eu enviei vocês para ceifar onde outros cultivaram, outros plantaram, e vocês só vão usufruir desta bênção. Por isso que tenha em mente, sabe o quê? Que quando você leva alguém a Cristo, tem muitas pessoas atrás que contribuíram para essa pessoa ter hoje um encontro com Cristo. Mas quem levou verdadeiramente essa pessoa a ter um encontro com Cristo foi o Espírito Santo. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E é interessante que Jesus continua falando, e agora esta mulher que vai até a cidade e traz a população, falando: olha, ali tem um profeta, e ele falou tudo o que aconteceu na minha vida. Então, eu queria que vocês pudessem prestar atenção sobre esta situação. E então Jesus compartilha com eles sobre a mensagem. E não só compartilha com eles sobre a mensagem, como leva eles a entenderem o papel de Jesus, a missão de Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra. E aí, no versículo 42, disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é real, o Salvador do mundo. Como isto é abençoador. Mas você já imaginou se essa mulher tivesse saído e ido para casa e não tivesse falado com ninguém? Essas pessoas provavelmente não teriam conhecido a Jesus Cristo nessa oportunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa que muitas vezes as pessoas estão se acostumando a fazer. Eles convidam uma pessoa para vir à igreja e diz para o pastor: agora é sua responsabilidade. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Você que levou a pessoa a ter a experiência de encontrar com Cristo, ele se tornou seu filho. E quem cria o filho é o... Vocês sabiam que as câmeras não mostram vocês? Eu estou vendo vocês balançar a cabeça, mas a câmera não está sabendo nada, então interajam. É o pai e a mãe. Isso! É o pai e a mãe, entendeu? Então, ah, na igreja eu brinco dizendo: isso é sim, isso é não. Aqui você tem que falar sim ou não, tá legal? Não adianta balançar a cabeça, porque ninguém está vendo absolutamente nada. Jesus agora vai trabalhar com uma pessoa, e eu queria que você prestasse muita atenção sobre a pessoa, não sobre Jesus. Jesus é todo poderoso, mas a pessoa
se aproxima de Jesus, sabendo quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? E o que é que você está esperando para ir ao seu encontro? Aquele oficial, nós vamos ver o texto agora, está no capítulo 4, versículos de 40 a 53. Desculpa. João, capítulo 4, versículo de 46 a 53. E mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo o filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus disse-lhe: Se você, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora a hora que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: Seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Muito bem. Uma das coisas que eu queria que você entendesse, como é diferente o militar do civil. O militar recebe uma ordem, ele vai e cumpre. Porque ele sabe que se ele não cumprir, tem punições. O civil não faz nada disso, você dá ordem. E é uma coisa assim assustadora. Eu disse para o meu pai ontem N vezes, né? Pai, o senhor precisa nos ajudar. Era meia-noite. Eu disse, eu tenho que, antes de ir dormir, eu tenho que passar o creme na sua perna e colocar uma bolsa de gelo. Então, por favor, vai deitar. E eu fui fazer outras coisas. Daqui a pouco, eu vou lá ver se ele está deitado e ele não está nem no quarto. Tá bom, ele está se aprontando no banheiro para vir deitar. Daqui a pouco ele vem até a sala, caminhando, e eu disse, o que o senhor está fazendo aqui? Eu pedi para o senhor deitar. Eu vim com um papelzinho aqui para escrever o que a Emilce me perguntou. Eu falei, não, vai deitar, isso não é importante agora, vai deitar. Aí, quando ele vem vindo no corredor, ele entra no banheiro de novo. Pai, o senhor acabou de sair do banheiro. Ah, é? É. Então vai deitar. Aí, finalmente, coloco ele deitado e aí consigo passar o creme e tudo mais. O interessante é que eu disse, pai, vem almoçar hoje. Aí ele não vem. Pai, vem almoçar hoje. Daqui a pouco ele vem com o papelzinho novamente e a caneta. Eu falei, pai, agora é hora de almoçar. Senta e vamos almoçar que a comida está esfriando. E aí ele então senta e tudo mais. Mas ele não cumpre nada que você diz de imediato. Sabe por que eu estou dizendo isso? Isso não é meu pai. Isso sou eu. A Emilce pede uma coisa, eu desvio e vou fazer outra coisa, até vou chegar aonde ela quer. Mas eu levo um tempão para fazer isto.
Algumas vezes eu até surpreendo a Emilce com isto. Mas eu queria te dizer que isso é natural das pessoas que não estão sujeitas à ordem. E olha que eu fui militar, mas eu estou fora da vida militar faz muito tempo, eu só tirei meu tempo militar. Então, o que eu quero te dizer que este homem que está sujeito a ordens, e ele sabe que as ordens são cumpridas, ele vai fazer algo agora importante. Jesus está ali tratando de N assuntos e ele se aproxima, fala com Jesus: meu filho está morrendo, eu preciso que o senhor vá. E Jesus responde: pode ir, seu filho continuará vivo. Olha a frase que está no versículo 50. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Se tivesse celular, ele talvez ligaria lá: ei, me diga um negócio, como está a saúde do meu filho aí agora? Porque a palavra de Jesus já foi dita. Mas não tinha nada disso. Ele volta e, chegando perto da sua casa, encontra seus funcionários, que o encontram no caminho. Agora, este oficial do rei compartilhe o que foi que aconteceu e por que que o seu filho melhorou ontem a partir da 1 hora da tarde. Todos que estão na casa passam a crer em Jesus Cristo. Como que o testemunho naquela ocasião fazia todo sentido. Jesus está com seus discípulos e é chamado o irmão de um dos discípulos. E aí ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele diz: vem e vê. E quando ele encontra-se com Jesus, ele diz: isso é verdade. Tomé diz: de maneira nenhuma eu vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu não tocar na mão que tiver os furos e se eu não tocar a mão do lado onde foi enfiada a lança. Eu não vou crer. E quando Jesus aparece, ele diz: toque aqui. Toque aqui. Jesus. E Jesus diz algo maravilhoso. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. O que eu gostaria que você entendesse, que Jesus está propondo um relacionamento, e cada situação que Jesus faz, ele leva a pessoa a ter este encontro. O próximo milagre é algo que é surpreendente. E eu gostaria de saber quantos de vocês ficariam no mesmo lugar esperando uma bênção. Leia, por favor, o texto de João, capítulo 5, versículos de 5 a 8. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Quero contar para vocês uma coisa que estou fazendo agora. Depois de muito tempo,
eu comecei a trabalhar com madeira. E eu estou fazendo a primeira jardineira de madeira, ah, de um tronco, de um pedaço da árvore que foi cortada da frente do nosso prédio. E então eu estou lá com o formão, batendo e escavando essa madeira, e eu devo ter ficado hoje nessa posição de bater aproximadamente quase que 2 horas. Quando eu fui levantar, eu tive que ir me escorando na parede, e depois que eu fiquei em pé, aí eu tive que deixar a circulação do sangue voltar para a perna e então ter firmeza no ficar nessa posição em pé. Eu fico imaginando uma pessoa há 38 anos ali, esperando uma bênção e vendo essa bênção acontecer na vida de centenas e milhares de pessoas que foram curados, todos antes dele. Por isso que ele não deixava de sair de lá. Mas sempre a necessidade era maior do que as pessoas que eram curadas. Então sempre tinha muito mais gente. E não tinha senha, não tinha alguém organizando, agora é a vez deste, ele já está aqui há 2 anos, ele já está aqui há 5 anos, então ele que vai agora. Não tinha nada disso. Sabe o que aconteceu? A bênção foi esta. Ele estava pronto, nesses 38 anos, para receber a bênção. Ele queria tanto ser curado que ele ficou ali. Sabe, algumas vezes a gente está pedindo coisas a Deus que são tão banais que a gente até se esquece que em algum momento a gente pediu isso. Certa vez, uma pessoa me pediu que eu orasse por uma situação que ela estava muito querendo ter. E eu falei, tá bom, vou me unir a você em oração. Passou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses. Essa mulher não falou nada comigo. E eu disse: "E aí, minha irmã, alcançou já a bênção?" "Qual bênção, pastor?" "Aquela que você pediu que eu orasse." "Ah, não, pastor, era tão banal aquilo lá que eu nem parei de orar." Eu falei: "Gozado, né, você parou de orar e eu continuei orando. E você não nem chegou, voltou para mim dizendo: "Pastor, para de orar sobre isso, porque realmente eu descobri que era pura vaidade." Eu disse: "É, muitas vezes o Senhor diz que a gente não recebe porque é pura vaidade. Mas se é algo que realmente precisamos, Deus nos concede." E esse homem estava tão pronto para receber a bênção, que Jesus diz para ele algo muito importante depois de perguntar o que é que ele queria. Jesus disse: "Levante-se." Jesus não falou: "Gente, olha aqui, todo mundo, toque as trombetas." E aí, de repente, quando todo mundo tocou as trombetas, agora, tambores, rufem. E todo mundo ficou lá. Agora, observem, este homem vai ficar em pé. Não, Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Ele sai com a maca e o problema é monstruoso, porque ele comete um pecado pelas tradições. E quase ele é banido fora da sua comunidade. E quando ele é questionado, ele diz:
quem me curou, disse: levanta, pegue a sua maca e ande. Eu estou obedecendo quem me curou, porque há 38 anos eu estou esperando essa bênção. E faz sentido eu esperar e ser curado, e fui curado, e agora estou caminhando. Então é muito importante nós termos em mente que Jesus não estava preocupado com as regras do tempo, que não podia ser feito nenhuma obra no sábado. Mas Jesus diz que eles eram fariseus, porque se o seu animal caísse no poço, eles iam lá e iam tirar, para não terem o prejuízo de ficar com o poço contaminado e de ver o seu animal morto. Mas fazer o bem, isso não podia. Muitas vezes nós agimos na nossa vida dessa maneira. Nós criamos tantas regras e vamos vivendo por estas regras, que essas regras nos sufocam, nos apertam, nos incomodam o tempo todo. Seja mais livre, seja mais light, para que você possa ter atitudes mais leves com tudo aquilo que você faz. E assim você alcança a bênção do Senhor. Jesus vai falar da sua própria missão. Agora, Jesus vai dizer o que ele veio fazer. E nós vamos para o capítulo 5, começando no 29, e eu vou pensar coisas que Jesus vai dizer. Jesus diz: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Eu quero dizer bem claro a todos vocês que são filhos de Deus. Nada do que nós fazemos pelo nosso poder, ou fazemos por nossa unção, mas nós fazemos porque o Senhor realiza essa obra através de nós. A glória é de Deus. A glória não é nossa. Nós somos instrumentos. E Jesus está dizendo: o filho não pode fazer nada de si mesmo. Mas ele vai dizer que nessa missão, no versículo 20, pois o pai ama ao filho e mostra tudo o que faz. Nós somos servos, mas nós também somos filhos. E Deus revela a sua vontade. Ele revela como ele quer nos abençoar. Ele nos comanda em direções que nós somos surpreendidos por caminharmos na presença de Deus. E ele continua agora dizendo no versículo 21, o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida. O Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Você entendeu isso? O poder de Deus, quando Jesus nos comissiona, ele diz: toda autoridade está me dada tanto no céu como na terra. Portanto, ide e façam discípulos, ou indo, faça discípulos. Porque essa autoridade que eu tenho, agora eu revisto vocês para fazerem o mesmo. Mas aí, ele diz no versículo 23, para que todo homem honre o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. A missão de Jesus, ele deve ser honrado no seu agir, como nós honramos ao nosso Deus. No versículo 24, ele vai dizer: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, pois já passou da morte para a vida. No versículo 26, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade. A autoridade de Jesus é sobre tudo,
sobre todas as coisas, inclusive sobre julgar. Quando nós olhamos agora no versículo 30, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus continua ainda dizendo, agora no versículo 36, dizendo sobre que João Batista veio para ser o precursor, mas ele vem agora dizendo, eu sou a luz do mundo. E aí ele diz, eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra do Pai me deu para concluir. E eu estou realizando a testemunha que o Pai me enviou. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que Jesus, quando se apresenta desta forma, ele está dizendo quem ele é e qual a sua missão. Ele vai dizer ainda no versículo 39, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não creram. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. A Bíblia aponta para Jesus de Gênesis e Apocalipse. Eu lembro que a primeira vez eu deveria estar ali com os meus 19 anos, quando eu li a Bíblia toda. E ao ler a Bíblia toda em sequência, eu me surpreendi com a visão bíblica sobre Jesus. Eu não sei se você já fez a leitura da Bíblia toda. E quanto mais você puder fazer em menos tempo, mais você vai ter esta visão. E mais você vai ter essa compreensão. Então, é abençoador enxergar como a Bíblia vai apontando o tempo todo para Jesus. E quero encerrar com o versículo 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o acreditarão. Vocês podem crer e aceitar a glória uns dos outros, mas não vou procurar a glória. Mas não procuram a glória que vem do Deus único. Pessoas seguindo filosofias têm aos montes. Pessoas seguindo a Deus são poucos. Essa é a missão de Jesus. Foi isso que ele veio fazer aqui na Terra. Ele não deixa de fazer isto. Ele não deixa de ser o Salvador. Ele está ao seu alcance e você precisa ter esse encontro com ele. Que Deus te abençoe e que você veja que todo o objetivo de Jesus realizar um milagre foi sempre para trazer uma verdade nova a todas aquelas pessoas. E que agora, quando nós vimos estas verdades, possamos aplicar em nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado, pastor Solovi, pela aula. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscrever no canal, compartilhe nas suas redes sociais também. Aí deixe seus comentários aqui sobre o seu aprendizado ou dúvidas, caso você tenha alguma aqui, para a gente esclarecer nas próximas aulas. Deus abençoe o restante da sua semana. Um grande abraço. Boa noite, obrigada.